tarde, tudo bem? Cheguei, você também vai chegando aí. Sexta-feira, término da nossa semana. Para você que já está ao vivo com a gente, vou te pedir um favor, né? Eu não tenho engajado muito meu perfil, como eu disse da outra vez. Eu tenho postado muito pouco, estado muito pouco aqui. Então você que pode, já encaminha essa live aí pra galera, fala, ó, estamos ao vivo já. E eu vou deixar aqui o pessoal entrar pra gente poder já começar a bater um papo. E eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito, né, de pressa e descanso. Deus tem palestrado isso no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com você, porque eu acho que tenho certeza que para esse tempo que nós estamos vivendo, alguns ensinos e algumas palavras, elas precisam entrar no nosso interior para que se tornem, né, uma edificação no Espírito e para que haja crescimento. E o Senhor tem falado muito comigo, o Senhor tem palestrado muito ao meu coração. E já faz uns dias que eu venho ruminando a respeito desse assunto. E eu queria compartilhar com você. Então me ajuda mandando aí pro pessoal, né? Compartilhando, falando, ó, está online. Inclusive, eu fiquei de pegar aqui, mas não peguei. Pronto, peguei agora, né? Minha Bíblia. Vamos lá, gente. Para você que está chegando agora, quero compartilhar com vocês hoje a respeito de pressa e o descanso. Então, por favor, você que trouxe a sua Bíblia ou você que está anotando aí, eu gostaria que você abrisse comigo em Provérbios, capítulo de número 14. Vocês ouviram esse barulho? Alguém quebrou alguma coisa lá na cozinha, lá fora. Faz parte, né? Vamos lá. Provérbios de número 14, verso de número 29. Eu vou ler na versão Peshitta, tá? Que diz assim: o que é paciente é bem sábio, mas o que é impaciente é muito insensato. O versículo, eu li na versão Peshitta, agora eu quero ler esse versículo na versão NAA, que diz assim, né? O homem paciente tem grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Quando nós falamos a respeito de pressa versus descanso, a pressa ela se encaixa dentro de um conceito e dentro de um entendimento de urgência. Todas as vezes que nós falamos sobre pressa, estamos falando sobre urgência. Alguém tem urgência em determinada coisa, ou em determinada situação, ou em determinado ambiente. Quando tratamos de urgência, estamos tratando daquilo que não foi, né, previamente organizado, ou de alguma forma que foi organizado, surgiu algum imprevisto para, né, gerar um transtorno, gerar um prejuízo, e por isso a pressa em trazer essa resolução. Só que quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver incansavelmente a Bíblia ensinando-nos a termos paciência. Até mesmo compreendermos que a paciência, ela é um fruto do Espírito, né? E faz parte do caráter divino de Deus. Na última vez que eu estive aqui em live, eu vim falando sobre o caráter da soberania e da misericórdia. E hoje eu quero falar sobre algo que faz parte do caráter de Deus, que é a paciência. A paciência se trata da classificação, não é essa palavra que eu queria usar, mas se trata da possibilidade, da nobreza de saber esperar. A paciência, podemos atribuí-la também como descansar. Paciência e descanso. Então, quando falamos sobre ser paciente, estamos falando sobre descansar. E quando estamos falando de pressa, estamos falando de ausência de descanso e de paciência. E aí onde eu quero chegar com você nisso tudo? Trazendo tudo de forma prática, tá? Prática e sucinta. Porque eu falei que hoje eu não vou demorar e hoje eu vou ser bem sucinta. A nossa vida, ela é feita de estágios e estações, tá? Deus, em sua sabedoria, planejou para nós estágios e estações da nossa vida. Dentro desses estágios e estações da nossa vida, Deus estabeleceu
princípios para que nós possamos nos submeter. Deus estabeleceu também ações para que possamos executar. E Deus também estabeleceu direcionamentos que precisamos seguir. Então, trocando em miúdos, para cada fase da minha vida, para cada estação da minha vida, Deus estabeleceu determinada responsabilidade, Deus estabeleceu determinado alvo, Deus estabeleceu determinado comportamento, Deus estabeleceu determinada ação. Tudo isso submetido à sabedoria e autoridade de Deus. Como que Deus determina isso? Entregando para nós as exigências segundo a nossa estrutura. Lembra que Deus não vai dar nada aquilo do que nós não possamos suportar? A Bíblia não afirma isso? Dentro da parábola também dos talentos, diz que o Senhor entregou os talentos, que são responsabilidades, de acordo com a capacidade de cada um. Paulo também fala a respeito do culto em 1 Coríntios capítulo 12, trazendo um adendo sobre a ação do Espírito Santo, dizendo que os dons e ministérios são distribuídos para cada um segundo as suas capacidades. Posso chamar também essas capacidades de estruturas, segundo as suas estruturas. Então, o que Deus estabelece como estratégia e princípio para nós? De acordo com as nossas estruturas, de acordo com as nossas capacidades, Deus vai liberando objetivos, responsabilidades, ações e comportamentos. Então, nós temos a estação e a estatura na nossa vida de bebês recém-nascidos. Aquele que acabou de nascer, que depende de tudo e de muito, né? Que é imediatista, que não tem compreensão, que não tem entendimento, que não sabe ainda separar de fato o que é certo e o que é errado. Apenas precisa ser alimentado, cuidado e protegido para o seu crescimento. Temos também a estatura e estrutura de crianças. Nós já conseguimos, né, na fase de crianças, separar o que é certo e errado. A criança ela já consegue entender que se ela colocar a mão no fogo, vai queimar. A criança também já consegue entender que se ela administrar um material, um instrumento afiado, ela pode vir se cortar. Então a estatura de criança ou a estrutura de criança, ela já consegue ter uma compreensão entre certo e errado, benefícios e malefícios, ganhos e perdas. Mas mesmo nessa estatura e estrutura de criança, que consegue compreender tais coisas, ela ainda não tem a maturidade para tomar decisões assertivas a respeito de si mesmo. Por isso que uma criança, dentro dessa estação, ela precisa continuamente ser vigiada, direcionada, protegida, provida. A criança nessa estatura e estrutura, ela precisa de alguém acima dela que a todo tempo esteja direcionando. Quer ver o exemplo? Para quem é pai e mãe aqui. Quantas vezes, eu não vou falar nem na semana, quantas vezes durante o dia você fala a mesma coisa com seu filho de formas repetidas? Porque por mais que ele saiba o que é certo e o que é errado, por mais que ele saiba o que é ganho e o que é perda, ele ainda não tem maturidade para calcular as custas das consequências das suas decisões. Então nós precisamos continuamente estar lembrando uma criança a respeito do nível das consequências. Toda hora eu estou falando com uma criança, vai tomar banho, porque se você não tiver uma higiene, você vai ficar com odor. O que eu estou dizendo para ela? Há uma consequência não fazendo a higiene pessoal de forma correta. Então a criança, por mais que ela saiba direcionar, né, certo de errado, ganho de perda, ela ainda não tem uma estatura de maturidade para pesar o nível das suas consequências mediante as suas decisões. Por isso que criança continuamente toma decisões tolas, que são incoerentes para nós. Será que ele não está vendo que ele vai perder? Está vendo. Será que ele não está vendo que vai se prejudicar? Está vendo. Mas ele não tem maturidade para compreender o nível da consequência. Por isso que criança continuamente precisa ter alguém ali em tempo integral, direcionando, falando, sabe? Coordenando. Passando da estrutura de criança, nós temos a estrutura de jovens. E qual é a classificação para jovens? A Bíblia diz, jovens, vos chameis, pois sois fortes.
É na juventude que a força é estabelecida. É na juventude que nós temos ombros largos, costas fortes e estrutura para carregar pesos. É na juventude que nós temos aceleração, que nós temos agilidade, que nós temos velocidade. É na juventude que nós temos a força e temos o critério, parâmetro da maturidade, criando-se a base sólida. Então, lá na fase de criança, é onde eu direciono princípios, mandamentos, ensinamentos, certo e errado, mas é na fase, na estrutura de jovem, que eu começo em cima desses princípios, em cima dessa base de mandamentos, em cima dessa cerca de proteção, colocar a estrutura da maturidade. Então, a maturidade, ela me faz ver os princípios de uma forma e a imaturidade me faz ver os princípios de outra forma. A maturidade me faz ver os mandamentos de uma forma e a maturidade me faz ver os mandamentos de outra forma. Quer ver um exemplo? Vamos falar aqui de um princípio, né? Que é honrar pai e mãe por meio da obediência. Quando eu sou criança, eu não tenho maturidade para entender alguns limites que meus pais me colocam. E quantas vezes, você já foi criança um dia, quantas vezes seu pai ou sua mãe te colocou um limite, você bateu o pé e disse, eu vou sair dessa casa, a primeira oportunidade eu vou embora. Por quê? Porque você não tinha maturidade para compreender que aquele limite, ele não era um prejuízo, aquele limite era um benefício. Então a imaturidade te fazia entender, a imaturidade fazia compreender que aquele limite era penoso, era prejuízo. Agora na fase adulta, que nós chamamos de fase jovial, você consegue compreender o quê? Graças a Deus, o meu pai e a minha mãe me colocou esse limite. Porque se não tivesse me colocado esse limite, onde é que eu estaria hoje? Como é que eu estaria hoje? Ou por que não dizer, hoje na fase adulta, na fase jovial, há quem diga, se meu pai e minha mãe tivessem me colocado esse limite, eu não teria sofrido esses danos e essas perdas. Eu já ouvi isso de alguns jovens. Olha, isso aconteceu na minha vida, eu tomei esse caminho porque meu pai e minha mãe não me botou limite. E agora, depois que eu cresci, eu não sabia que isso era prejudicial. Então, se eu tivesse aprendido antes, eu não teria tido tantos prejuízos. Então, a maturidade, ela te faz olhar e perceber as coisas e as questões dentro de uma perspectiva e de uma ótica diferente. Quando falamos agora da fase adulta, estamos falando da fase da sabedoria. Porque uma coisa é maturidade e outra coisa é sabedoria. A sabedoria é o pleno conhecimento de se antecipar às crises. Anote isso. Sabedoria é o pleno conhecimento para se antecipar às crises. Quer ver um exemplo? Maturidade. Quando os apóstolos, em suas epístolas, pedem para a igreja ser madura, é para a igreja aprender a se antecipar, não sofrendo danos, e também ter a maturidade para aprender a consertar os danos que já tem em Cristo e no Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Paulo vai trazer uma reflexão e uma admoestação para a igreja em Corinto, dizendo o seguinte para a igreja em Corinto, olha, vocês não têm falta de nada, não tem falta de dons, não tem falta de ministério, eu gerei a vós, tá? Vocês foram gerados, vocês cresceram, mas agora eu não posso dar alimento sólido para vocês. Por quê? Porque ao invés de vocês progredirem, vocês regrediram. O que Paulo está dizendo? Vocês chegaram no nível de maturidade espiritual, mas porque decidiram andar na carne, declinaram desse nível de maturidade, voltando para o estado anterior. Por quê? Porque a igreja adquiriu maturidade, mas esqueceu de fazer a manutenção dessa maturidade por meio de sabedoria. Porque a sabedoria é o conhecimento pleno que me antecipa a quebra de juízos. É só você olhar para o livro da sabedoria, a saber, Provérbios. Provérbios não te ensina a consertar o que aconteceu. Provérbios te ensina a se antecipar para que tal coisa não aconteça. É só você ler o livro que você vai perceber. Ele vai dizer, ó, o sábio faz assim, o tolo faz assim.
O sábio segue por esse caminho, o tolo por esse caminho. O sábio, quando toma essa decisão, terá essa consequência. O tolo, quando toma essa decisão, terá essa consequência. Como que a sabedoria ela te posiciona? Ela te posiciona te antecipando a essas crises, a esses declínios, a essas perdas, a essas deteriorações. Então nós estamos trazendo aqui parâmetros da nossa vida. E eu quero trazer esse conceito para dentro da nossa realidade espiritual. Dentro da nossa vida espiritual, nós também passamos por todas essas estaturas. Passamos pela estatura de bebê recém-nascido, aquele que está no primeiro amor, novo nascimento. Passamos pela estatura de crianças. Passamos pela estatura de jovens. Passamos pela estatura de maturidade para chegarmos na estatura de sabedoria. E essas estaturas, elas não se trata e não se fala a respeito do tempo de vida que eu tenho, da minha idade. Não se trata do tempo de igreja que eu tenho. Não se trata do tempo de conhecimento, de letra que eu tenho. Mas essas evoluções e crescimentos se trata do quanto eu cresço em Deus. Lembra que a Bíblia fala? Crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Que vocês cresçam em graça. Olha o que a Bíblia está dizendo. Cresçam. Conforme você for crescendo na graça, conforme você for crescendo no conhecimento de Deus, automaticamente você vai caminhando. Vou deixando de ser bebê recém-nascido, vou deixando de ser criança, vou deixando de ser jovem, vou deixando de ser adulto maduro para chegar à maturidade de sabedoria. É esse lugar, né, que Deus deseja para nós, por meio de seu Espírito, levarmos a um pleno entendimento de descanso nele. E aí eu te dei essa breve explicação, e eu precisava te dar essa breve explicação, porque sem essa explicação talvez você não conseguiria compreender aquilo que eu quero compartilhar com você hoje. Vamos lá. Houve uma época em sua vida que a imaturidade e a insensatez te governaram. Como que a imaturidade e a insensatez me governa? Eu gostaria que você anotasse por aí. Anotasse aí, por favor. A seguinte palavra. A imaturidade me governou por meio da pressa. Aí você anota assim, ó. Pressa é igual vontades e ações imediatista. E aqui agora que o negócio vai começar a funilar um pouquinho pra gente. Qual é o parâmetro? Eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade para falar, eu compartilho isso. Qual é o parâmetro da carne? A carne, ela é imediatista. Eu quero abrir com você e eu preciso ler isso com você. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Gente, eu falo e compartilho isso com você com muito temor. Porque eu confesso para vocês, eu nunca tinha visto a pressa com esses olhos. Eu sempre vi a pressa como uma visão de uma ação emergencial ou uma urgência para resolver determinado problema, tá? Que precisa ser resolvido. Mas aí Deus veio falando comigo a respeito. Qual é a raiz da pressa? Por que você tem pressa hoje? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu gosto muito desse texto. Muito. Eu quero ler com você a partir do verso de número 24. Apóstolo Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto. Não sabeis que os que correm um estádio, todos eles correm, mas somente um leva o prêmio? Correi, pois, de modo tal que o alcanceis. Porque todo que pratica a disciplina controla sua mente em tudo. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Assim que eu, desta maneira, corro, mas não como por algo incerto. E deste modo pelejo, não como a quem golpeia o ar. Antes, subjugo e sujeito a minha carne, não seja que, pregando a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Paulo está falando de correr. E automaticamente, quando nós falamos de correr, nós pensamos em pressa. E eu sempre li esse texto assim, eu preciso correr, eu preciso ter pressa para chegar no alvo. Até
é que o Espírito de Deus me fez olhar esse texto dizendo, olha o que o texto diz, porque todo que pratica a disciplina. Quando Paulo fala, corra, Paulo está dizendo, tenha disciplina em constância. Então não está falando de pressa, está falando de continuidade em disciplina. Por quê? Porque eu preciso seguir uma linha reta para o alvo. Né? E claro que essa questão aqui de disciplina não é o assunto de hoje, mas eu estou contextualizando. Disciplina para o alvo. Onde que a pressa ela se engloba? Ela se engloba em um determinado ambiente de ausência de descanso e confiabilidade em Deus. A tradução que eu estou usando é a tradução Peshitta. Essa daqui, ó. Tá? Tradução Peshitta. A pressa é a tentativa, e gente, eu estou falando aqui sobre questões espirituais que se aplicam no nosso dia a dia. A pressa é a tentativa de resolver para ontem problemas que foram gerados por consequências de ações de alguém que não conseguiu esperar a intervenção paternal de Deus. Vamos lá? Aí eu sei que você já pensou, porque eu pensei também. Eu falei assim, mas Senhor, a tua palavra nos diz, apressa-te em me socorrer. Mas vamos lá. Por que a Bíblia fala, apressa-te em socorrer? Porque todo aquele que está no meio de um momento de pedido de socorro, ele está dentro de um entendimento aonde ele está correndo risco. Mas vamos entender aonde está escrito esse apressa-te em me socorrer. Está em Salmos 70 e também Salmo 38. E qual é o contexto? Davi está escrevendo esses salmos dentro da constituição aonde os seus inimigos estão lhe perseguindo, né? E aí, essa humilhação, essa perseguição dos seus inimigos se dá a consequência do seu pecado, que foi o assassinato de Urias e o adultério com Betseba. Então, o declínio de Davi abriu... Estão me perguntando se vai ficar gravada. Gente, eu quero muito subir essas lives pro YouTube. Não vai ficar aqui no meu perfil, mas eu quero muito subir essas lives pro YouTube. A gente subindo, eu vou comunicar a vocês. Vamos lá. Davi teve um declínio, você concorda comigo? Como que o declínio de Davi começou? Davi estava passeando, né, na varanda de seu palácio. Onde Davi devia estar? Na guerra. Presta atenção, porque até descansar eu tenho que saber onde eu descanso. Guarde isso no teu coração. Existe descanso, né? Na verdade, eu vou melhorar. O verdadeiro descanso está em descansar em Deus. Não está em ser alguém vinculado à zona de conforto. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Descansar em Deus, eu posso descansar em Deus cumprindo com as minhas obrigações. Eu gosto muito de uma afirmação de D.C. Wylo no seu livro Santidade. Eu já cheguei a dar uma live aqui sobre isso. Ele fala assim, ele cita assim: a santidade ela é verdadeiramente estabelecida no meio das suas ações da sociedade. O que ele está dizendo? A gente sabe se você é santo ou não, não é dentro de quatro paredes no culto público. A gente sabe se você é santo ou não da forma que você é cidadão no meio da sua sociedade. Que tipo de cidadão você é? Então, como cidadão, nós vamos poder dizer e afirmar se você é santo ou não. Então, o descanso, essa santidade em descansar em Deus, eu posso descansar em Deus cumprindo minha rotina, trabalhando, né, me dedicando, como diz o Salmo 126, andando e chorando, né? Então, descansar não se trata de não fazer nada. Descansar se trata de eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é o descanso em Deus. Descansar em Deus é esperar as diretrizes de Deus. Descansar em Deus é isso. Esperar as diretrizes de Deus. E aí Davi está lá na beira do palácio, né? na varanda. Qual é a diretriz que Deus tem para o rei? Vai para a guerra. O que Davi faz? Não vai. Porque ouça o que eu vou te dizer. Todas as vezes que eu me alianço,
todas as vezes que eu me alianço com a omissão, eu abro brechas para a operação de espíritos opressores. Vou repetir. Todas as vezes que eu me aliancio com a omissão, eu abro brechas para a operação de espíritos opressores. Esther, você tem base bíblica para isso? Vamos lá. Efésios capítulo de número 2. E para você que está chegando aqui agora, deve ficar meio assim, por que eu vou te dando base bíblica, né? E eu sempre falo aqui, tanto em escola bíblica dominical, que eu dou aula em escola bíblica dominical, eu falo também para os meus alunos de mentoria, a gente não pode falar a respeito de ensinamentos bíblicos, a gente não pode falar aquilo que nós achamos, precisamos falar aquilo que está escrito. Então sempre dizendo, está escrito. E olha o que está escrito, Efésios 2:1. Parte B. Noutrora, a respeito desses filhos da obediência, a qual opera espíritos malignos. Vou pegar aqui outra versão, que eu estou usando a versão Peshitta, e às vezes ela pode ficar um pouco mais, né, um pouco mais difícil de compreensão para você, apesar de eu gostar bastante da Peshitta. Vamos lá. Opa, sumiu aqui da minha visão. Cadê da minha visão? Poxa, eu deixei o computador aberto, né? Justamente para a gente ter agilidade, né? Vamos lá. Efésios 2. Vamos lá, versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Presta atenção. Por isso, aí eu vou explicar aqui um outro parâmetro, né? Que a gente vai falando e a hora já voou e eu preciso encerrar. Mas a gente aqui vai abrindo, né? Parênteses. Gente, eu sempre ouço muitas vezes alguém afirmar: o inimigo não pode tocar em mim, Satanás não pode tocar em mim, porque aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca. É verdade isso? Com toda certeza, eu confio na palavra com toda certeza. Aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca, o maligno não pode tocá-los. Óbvio, por quê? Estão em Cristo. Só que o que é esse estar em Cristo? Aí que o negócio pega. Esse estar em Cristo não se trata de ir para a igreja todos os dias, ter o Salmo 91 aberto, né, na estante da sala. Esse estar em Cristo está estabelecido naquilo que o próprio Cristo vai falar em João 15. O meu pai é o viticultor, eu sou a videira e vós sois ramos. Vocês estão interligados em mim. Então, se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo quanto perdides vos será feito. Então, esse está em Cristo está dizendo, eu preciso estar interligado na videira. E como que eu estou interligado na videira? Andando em obediência. Te dou outro texto, Romanos capítulo 8, vai dizer que é testificado no Espírito que somos filhos de Deus a respeito daqueles que andam no Espírito, porque os que andam na carne não podem ser chamados de filhos de Deus. Então, a obediência é o que fecha o parâmetro para ações de opressões. Quando a gente fala de opressão, a gente está falando de pressões externas que me leva à quebra de princípios. E como abre-se essa opressão, abre-se essa guerra que começa muitas vezes na mente? Quando eu estou aliançada à omissão. Então eu não peco, eu não desobedeço só fazendo o que não é para mim fazer. Eu também peco e desobedeço quando eu deixo de fazer o que é para eu fazer. Então, Davi deveria estar fazendo alguma coisa que não era estar na varanda do palácio. E por ele ser omisso, o que acontece? Rola, né? Vai rolar uma estratégia do inferno para levar à quebra de princípio. Tá lá Betseba se banhando, justamente no momento em que Davi está na varanda. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso é coincidência? Claro que não, gente. Óbvio que não. Presta atenção. Satanás sempre vai preparar coincidências para os nossos momentos de distrações.
A omissão de Davi fez ele se distrair. E aí, de repente, tem uma coincidência. Tá lá Betseba se banhando e Davi vai ver, e uma vez os seus olhos vendo, vai cobiçar e o pecado entra em seu coração. Então, às vezes você para assim para se perguntar: ai, eu não entendo, por que naquele dia essa oportunidade me apareceu? Por que eu fui aceitar isso? Por que eu fui conhecer aquela pessoa? Simples, porque você estava distraído em suas omissões e Satanás preparou uma coincidência para te levar à quebra de princípios. E aí o que acontece com Davi? Davi peca, aí você já sabe, Deus vai levantar Natan, vai confrontar o pecado de Davi. Gente, uma coisa que mexe comigo no confronto que Deus vai estabelecer para Davi por meio da boca do profeta, dizendo: te dei reino, te dei, parafraseando, ô Davi, te dei reino, te dei poder, te dei mulheres, te dei tudo, te dei a casa de Israel. E Deus vai falar assim: e se isso não te fosse suficiente, era só você pedir e eu te acrescentaria mais. Sabe o que Deus está dizendo? Davi, eu te dei tudo que você precisava para não pecar. E mesmo te dando tudo, se ainda assim não fosse suficiente, precisava pecar não. Era só você me dizer o que estava te faltando e eu te daria, eu te acrescentaria. Tá entendendo o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? Davi, você preferiu sair da minha dependência, do descanso, e fazer as coisas com o seu próprio jeito, com o seu próprio braço, com o seu imediatismo, com a sua forma. Aí você caiu. Beleza, Davi caiu. Aí vem a espada de Deus, o negócio fica de verdade. E aí o que acontece? Os inimigos de Davi começam a persegui-lo pela brecha que ele mesmo abriu. E aqui, gente, presta atenção. Eu quero abrir aqui um parênteses. Abrindo um parênteses, tá? Os inimigos de Davi foram a espada da disciplina de Deus na vida de Davi. O povo de Israel pecou, tá bom? Pecou. Babilônia foi a espada da disciplina de Deus na vida de Israel. Guardem isso no seu coração. Estou pegando esses dois exemplos. Eu gosto muito de usar o exemplo tanto de Israel quanto de Davi. Então Davi pecou, né? Absalão e todos aqueles quanto ele conseguiu fomentar o coração deles. Foi a espada da disciplina de Deus na vida de Davi. Nós nunca vamos conseguir escapar da espada da disciplina de Deus para alinhar o nosso caráter. E eu quero chamar a sua atenção aqui. Para de pensar que você é o alecrim dourado, tá? Ah, eu sou boa. Você não é. Todos nós temos desvio de caráter em Adão. Só muda o nome dentro do nosso conceito moral, tá? Porque aqueles, né, que falam assim: nossa, fulano adulterou. Mas eu tava lendo um texto esses dias que coloca o impuro e o adúltero no mesmo patamar. Então, nós fazemos diferenciações dos nossos declínios dentro do nosso conceito moral. Mas diante do conceito bíblico a respeito de pecado, existem muita gente no mesmo patamar que adúltero, que assassino. Quer ver uma coisa? Tá lá, 1 João, capítulo 3, inclusive eu estava fazendo minha devocional hoje de manhã nesse texto. Diz assim: aquele que odeia o seu irmão é homicida. O ódio me coloca na mesma classe do homicida. Se eu não amar o meu irmão, não é se eu não tenho que amar porque o meu irmão é bom ou se ele me fez feliz. Eu tenho que amar meu irmão e ponto. Amar e ponto. E Jesus ainda vai elevar isso aqui, ó. Jesus vai dizer: ame não somente seus amigos, ame também os vossos inimigos. Cumpra o amor fraternal. Se eu não amar, sou homicida. Então, às vezes a gente pega aquela pessoa que tá com ódio e fala assim: ah, tá com ódio só. Você tá com ódio do seu irmão, já vai passar. Porque dentro do nosso conceito moral, sentir ódio não é tão ruim assim. Só que dentro da classificação bíblica de Deus, você está sentindo ódio, te coloca no mesmo peso do homicida. E aí, o que é isso? Desvio de caráter. Então, todos nós temos desvio de caráter em Adão. E qual é a função do Espírito de Deus? Alinhar esse caráter segundo o caráter de Deus. Gente, vontade de sacudir você. Ai, acorda, santo. Né? Você que está aqui, tu vai ficar comigo mais 15 minutos. Vai ficar comigo mais 15 minutos. Ouça o que eu tenho para te dizer no nome de Jesus.
para o que você nasceu de novo. Lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? Jesus vai virar para Nicodemos e falar assim: Nicodemos, te importa que você nasça de novo? Aí Nicodemos, como que se fará essas coisas? Eu vou ter que voltar já homem velho para a barriga da minha mãe? Aí Jesus, né, vai usar uma figura de linguagem falando assim: poxa, Nicodemos, você nessa idade, velho desse jeito, né, experimentado na lei, não consegue entender a respeito disso que eu estou te falando? O que Jesus está dizendo? Nicodemos, te importa que nasça da água e do Espírito. Olha o que Jesus está dizendo. Nicodemos, você não vai nessa carne voltar para o ventre da tua mãe e nascer de novo. Por quê? Porque esta carne já está entregue e vendida ao pecado. Ela já está sentenciada. Gente, a nossa carne foi sentenciada no jardim. O que veio do pó da terra, para o pó da terra vai entrar, vai voltar. Essa carne aqui nunca vai entrar no céu. Por isso que nós receberemos um novo corpo transformado. O novo nascimento é para o quê? Para a alma. E esse novo nascimento vem pelo Espírito. Então vamos lá, meu espírito estava morto por conta do pecado. Aí uma vez que eu pego e creio na salvação do Espírito de Deus, Tatinha, depois vai printando aí pra mim, porque eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários não. Vamos lá. Uma vez que eu vou e creio em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus me produz um nascimento, um novo nascimento instantâneo, onde? No meu espírito. Esse espírito que outrora estava afastado de Deus, morto, né? Por quê? Porque não tinha vida, não tinha zoe de Deus. Agora, por meio do sacrifício da ressurreição de Cristo Jesus, recebe vida. Uma vez o meu espírito recebendo vida, é impactada a minha alma. E a minha alma, ela é impulsionada ao crescimento da maturidade por meio da santidade. Isso é um novo nascimento. Então a gente não nasce de novo para pregar bem, cantar bem. A gente não nasce de novo somente para ganhar um passaporte para o céu, porque lá vai, né? Vocês estão falando aqui, nossa, meu Deus, eu tô apanhando muito. Pois é, eu apanho e aí depois a gente apanha todo mundo de novo, junto de novo. Por que que Deus deseja que sejamos santos agora? Porque o ambiente da eternidade é santo. Eu não posso querer viver uma eternidade em santidade, em um ambiente de santidade, se eu não consigo aceitar a santidade aqui na terra. Então nada mais, a santidade hoje é a preparação para aquilo que eu vou ter que lidar pela eternidade. Porque, paz, meus senhores, mesmo na eternidade, nem todo mundo quis a santidade, a saber, Satanás. Ele estava num ambiente santo, ele estava num ambiente extraordinário, mas ele olhou e falou assim, não, santidade eu não quero. Se rebeliou contra Deus. Então, a santidade aqui, ela é a escola do alinhamento de Deus para a santidade eterna. É o passaporte. Então, na verdade, não dá para eu chegar com um caráter corrupto na eternidade. A santidade é o mecanismo de Deus aqui na terra para me alinhar no caráter que eu vou ter que estabelecer por toda uma eternidade. Então, vamos lá. Quando eu preciso nascer de novo, não é só o passaporte para não haverá mais choro, não haverá mais pranto, eu creio muito nisso. Mas o novo nascimento é para o alinhamento do caráter que o pecado deturpou. Então o pecado me fez ser morto a tal ponto que eu me tornei inimigo de Deus. O novo nascimento me trouxe a porta para a restauração do meu caráter ser segundo o caráter de Deus, sermos chamados de filhos. Então, beleza, preciso nascer de novo. Uma vez que eu nasci de novo, eu vou ter esse parâmetro para ser segundo a imagem do meu Pai, o caráter do meu Pai. E aí o que acontece? Esse caráter veio deturpado. E a vara da disciplina de Deus alinha esse caráter deturpado pelo pecado de quem nasceu de novo. Não existe paternidade sem disciplina. Se você diz que tem um pai e esse pai não te disciplina, eu posso te garantir biblicamente que esse pai não é Deus. Porque o maior interessado em ausência de disciplina é o diabo. Tá bom, gente, eu vou colocar no YouTube. Pronto, fechado, eu não. Tatinha vai resolver isso aí, né, Tatinha? A gente vai subir pro YouTube. Eu preciso compreender. Na verdade, eu quero subir. Ó, só de falar, eu me arrepio que eu me lembro. Antes de subir essa live, eu quero subir um áudio da Juju pregando essa semana no nosso culto no lar. A gente faz uma vez aqui no meio da minha família
o culto no lar e a Juju pregou. E a Juju veio pregando Jeremias 18. E eu fiquei embasbacada. Não com ela, mas com o Espírito Santo que ele estava falando. E ela veio pregando Jeremias 18 dizendo: é melhor eu ser esmagado na mão de Deus, né? Ela estava falando sobre ser quebrado na mão de Deus, do que ser pisoteado por Satanás. Porque o vaso que Deus quebra, olha isso, o vaso que Deus quebra, ele está quebrando para restaurar para a sua glória. Mas o vaso que Deus não quebra, é porque Deus entregou o homem a si mesmo para ser um vaso de vergonha. Gente, quando ela falou isso, minha alma se estremeceu na hora. E o Espírito Santo de Deus falou: Esther, eu quebro, mas refaço, porque quando eu te refaço, você se torna um vaso que carrega a minha glória. Mas quando eu não te quebro, eu te entrego a você mesmo para você ser um vaso de vergonha. O que você prefere? Então, a disciplina de Deus é o parâmetro desse alinhamento. O que Deus faz? Deus começa a disciplinar Davi. E o negócio começa a ficar de verdade. Aí Davi vem, né? Eu dei essa volta todinha para explicar só os salmos que a gente leu. Socorre-me, Senhor. Aí Davi vem dentro desse entendimento dizendo: Senhor, socorre-me. E por que Davi está gritando por socorro? Porque Davi sabe. Anote aí o que eu vou te falar. Tudo que o homem semear, certamente o homem colherá. Se o homem tiver semeadura, né, de desobediência, ele terá colheita de frutos de sua desobediência. Porém, a Bíblia me dá respaldo, Salmo 103. Porém, se o homem se arrepender, a graça de Deus se estabelece no meio dessa colheita, ajudando ao homem a não colher na mesma proporção que semeou. É o que eu acredito. Tanto que Deus vai usar a boca do profeta Joel dizendo: e eu vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Se o povo fosse plantar pelo mesmo tempo que o povo pecou, o povo nunca ia ter restauração. Então nós nunca, quando a gente se arrepende, nós nunca colhemos na mesma proporção que semeamos, porque se a gente fosse colher, a gente estava morto. Quem colhe na mesma proporção é quem foi entregue a si mesmo, tá? Então por isso que Deus nos chama ao arrependimento. Deus está dizendo: olha, tu começou mal, mas eu não quero que você termine mal, eu quero que você termine bem. Vamos lá, vou te ajudar nessa colheita aí ruim, né? Que você fez uma semeadura ruim, mas também vou te ajudar a fazer uma nova semeadura certa, para que no meio dessa colheita, futuramente você colha bons frutos, ok? E aí, por isso que Davi está pedindo por socorro, né? Só que a forma de Davi pedir por socorro é dizendo: Senhor, no meio dessa colheita aqui, porque ele estava colhendo a vara da disciplina de Deus. No meio dessa colheita aqui, se o Senhor não me ajudar, eles vão me matar. Sabe o que Davi está dizendo? Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Eu vou te sacudir, crente. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu não tenho estrutura para colher na medida que eu semeei. Então eu corro para arrependimento. E aí eu te mostro isso dentro do texto. Ó, vamos lá. E aqui eu já estou tratando de arrependimento também, gente. Deixa eu abrir aqui. Se eu for abrir na minha versão vai demorar um pouquinho. Salmos 32. Quero ler na versão Ara, né? Salmos 32. Vem aqui comigo. Achei. Gente, mudar o template, né, das ferramentas que eu uso, eu fico perdidinha até eu me acostumar. Achei. Salmos 32. Olha o que Davi vai falar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto, aqui é a chave do versículo, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se deterioraram e eu tinha gemidos constantes todos os dias. O que Davi está dizendo? Enquanto eu não me arrependi e confessei, eu estive entregue a mim mesmo. O que aconteceu? Os meus pecados me deteriorou.
Aí olha o que ele vai dizer. Porque, gente, tá na Bíblia, é só ler a Bíblia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí vem a parte maravilhosa que a gente ama. Versículo 5. Mas confessei-te os meus pecados, e a minha iniquidade não te escondi. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Quando Davi fala lá no Salmo 70, Senhor, socorre-me, apressa-te em me socorrer contra os meus inimigos, ele está dizendo, Senhor, eu me arrependi. E quando eu me arrependo, o Senhor se posiciona de feito que o efeito daquilo que eu cometi não sejam águas que me transbordem a tal ponto e me atinjam. É isso que Davi está dizendo. Então, quando ele diz assim, apressa-te, Senhor. Aí você vai entender o que eu estou falando de pressa agora. Eu dei essa volta todinha para te explicar isso aqui. Versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Que fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Davi não está dizendo, me apressarei em me livrar e me ajudarei, me apressarei em me ajudar. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, eu estou pedindo a Deus para se apressar em me livrar. Qual é o problema da nossa pressa? Que a gente não quer descansar em Deus, se apressando a consertar aquilo que só Deus pode consertar na nossa vida. E todas as vezes que a gente se apressa em consertar aquilo que só Deus pode consertar na nossa vida, a gente abre outro abismo, colocando-nos numa profundeza muito mais intrínseca daquilo que Deus já queria nos tirar. Eu dei essa volta todo dia para te dizer isso. Você sabe por que você está vivendo ciclos repetitivos? Agora vai, esse ano vai, agora nunca mais, basta, fim. E aí começa um novo ano, começa uma nova jornada, aí o ano se conclui, e quando o ano se conclui, eu chego com o sentimento de mais um ano eu continuo dentro desse cativeiro. Tô com vontade de orar em línguas aqui, mas eu vou me segurar. Abre aí, Oséias 2,14. Você já me ouviu falar desse texto, para quem acompanha as minhas lives, mas você vai, para você que nunca ouviu, você vai ouvir comigo de novo. Oséias 2,14. Amo. Para você, né, que não conhece o contexto bíblico histórico, Deus vai pegar o profeta Oséias e vai usar a sua vida como própria profecia para profetizar para o povo que está em declínio de pecado. Olha o que Deus vai falar para esse povo. Oséias 2,14. Não, vamos ler o 13 para ficar melhor. Por causa dos dias em que queimava incenso a Baal, Deus está falando sobre a idolatria dele. Pondo em si pendentes e pérolas e foi atrás dos seus amantes, e de mim se esqueceu, eu a castigarei, declara Yahvé. Esse castigarei aqui não está falando de autoritarismo para espancamento a ponto de tirar a vida. Esse castigarei está dizendo disciplina para quebrantamento e resgate a vida. Ok? Então olha o que Deus está dizendo. É claro que Deus está dizendo que vai castigar. Tá claro, vou repetir. Por causa dos dias em que queimava incensos a Baal, por causa dos seus altares idólatras, pondo em si pendentes e pérolas, e foi atrás de seus amantes, e de mim se esqueceu, eu a castigarei, declara Yahvé. E olha o que Deus vai fazer. Aí ele fala no versículo 14 e 15. Primeiro, eu te atrairei e te conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então, todas as vezes que a gente fala de deserto, automaticamente a gente atribui a quê? A problemas que precisamos resolver e queremos ser livres do deserto. Gente, ninguém gosta de ficar no deserto. Você que fala assim, eu me amarro em ficar no deserto. Mentira.
né? Ninguém gosta de ficar no deserto. A gente sempre atribui deserto como local de calamidade, de dificuldade, de perda, de seca. Deserto é lugar difícil. Só que olha o que a Bíblia está dizendo. Não foi o diabo que colocou ele lá dentro. E vou te dizer mais, para você poder ficar assim, ó, embasbacado. E nem foi Deus que colocou ele lá dentro. Você sabe quem colocou o povo dentro do deserto? Eles mesmos. Está no versículo 13. Por conta das idolatrias do teu coração, Deus está dizendo, agora vem para o deserto. Porque se eu não te atrair para dentro do deserto, tu vai morrer. Então os desertos que você está reclamando na sua vida hoje, os vales que você está reclamando da sua vida hoje, eles apenas são consequências dos seus próprios desejos em ser independente de Deus, porque idolatria é independência. Idolatria é não querer ser submetido a um Deus que está acima de você, em sabedoria divina. Então, você foi independente de Deus. A sua imaturidade, você não pediu opinião a Deus, você não esperou. E eu vou rasgar o verbo aqui para você entender. Quando você entrou nesse relacionamento, você não quis saber a opinião de Deus, você não testou segundo o caráter de Deus. Certa feita eu ouvi um conselho da pastora Helena, quando ela ainda me pastoreava na igreja local, e a pastora Helena me disse assim, Esther, todas as pessoas que entrarem na tua vida, sempre permita que elas sejam testadas nas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Porque é por meio desse teste que você vai compreender, de fato, aquilo que rege elas. Aí você está reclamando hoje de relacionamentos, é que eu não quero trazer só relacionamentos conjugais, eu quero falar também de amizades. Mas você nunca perguntou para Deus, você nunca permitiu descansar em Deus, sabendo, Senhor, essa aliança, esse vínculo é para mim? Eu vou descansar em Deus. Não, eu quero amizades a todo custo. Eu vou descansar em Deus para que Deus traga os seus amigos? Ou eu vou acreditar na primeira mentira que o diabo vai me contar porque ele já detectou em mim uma necessidade urgencial? Anote, as suas urgências te deixam despidos diante do seu inimigo. Sabia disso? Todas as vezes que eu mostro para o meu inimigo as minhas urgências, eu fico despido diante dele a respeito das minhas fragilidades. Então vamos lá, se eu estou desesperado em resolver problema financeiro, eu estou dizendo que eu tenho uma urgência. O que eu faço? Eu estou despido diante do meu inimigo. Aí ele vem e traz uma proposta. Só que essa proposta não é de Deus, é do inimigo. Eu vou lá, selo, ainda falo que é Deus. Meu Deus, Deus trouxe exatamente no momento que eu precisava. Só que Deus está olhando e está dizendo, não sou eu. Aí lá na frente, você vai falar, não era Deus. E o que era para resolver ficou cada vez pior. Quer ver uma coisa? Jesus, presta atenção, Jesus está no deserto. O que Jesus está fazendo? Jejuando. Só que aí Satanás vai tentar Jesus para que Jesus mostre as suas urgências. Gente, vai ler o texto. Quando você lê o texto, é Satanás querendo entender quais as urgências de Jesus. Será que é a fome? Será que é o desejo de ser logo o rei dos reis? Qual será a urgência dele? Ele vai tentando. Como que Jesus combate essa tentativa de Satanás querer entender as urgências de Cristo? Mostrando que ele não tinha urgência. Como? E aí Jesus está com fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus, mas eu não estou com urgência de comer, Satanás. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? Diabo, eu não tenho urgência em comer. Eu vou me alimentar na hora que o meu pai determinar. Aí o Satanás vai pegar, vai levar Jesus, né, para o alto do pico de um monte, vai falar, ó, se joga daqui. Aí Jesus vai falar, mas eu não tenho urgência de provar o meu pai. Por quê? Porque eu confio tanto no meu pai, porque eu confio na sua palavra. Não tentarás o Senhor seu Deus. Sabe que Jesus está dizendo para Satanás, para que eu vou tentar o meu pai? Se eu sei que o meu pai cuida de mim, eu não preciso provar nada. Na verdade eu não preciso que o meu pai me prove nada, porque eu descanso no meu pai a tal ponto que eu confio sem meu pai precisar me dar provas cabíveis de quem ele é.
Todas as vezes que nós tentamos a Deus, nós estamos pedindo provas cabíveis daquilo que Deus disse que faria, porque duvidamos de sua palavra. O que Jesus está dizendo? Eu não duvido da palavra do meu pai. Para que eu vou tentar o meu pai? Me jogar daqui pro meu pai me dar prova cabível que ele cuida de mim? Eu não preciso de prova cabível, porque a palavra do meu pai basta. Ele cuida de mim. Não preciso me lançar daqui. Aí ele vai lá, ó, levar Jesus para dentro de uma realidade de, ó, se tu se prostrares e me adorares, todos esses reinos eu te darei. Será que há uma urgência em Cristo de governar? Não. Aí Jesus vai de novo. Está escrito que Jesus está dizendo, Satanás, eu não tenho urgência em governar. Eu tenho urgência em obedecer. Porque obediência é descanso. Então, todas as vezes que nós temos urgências, nós ficamos desnudos diante ao nosso inimigo e sofremos ataques e retaliações de tentações. E na grande maioria das vezes, nós não temos maturidade para resistir a esses ataques, a gente cede. E aí o que era para resolver fica pior. Então, as urgências que você tem hoje, as pressas que você tem hoje para resoluções, nada mais são do que consequências de um tempo na sua vida de ausência de maturidade. Aí eu sei, né, que o Espírito comunica ao meu espírito, você já está pensando assim, Esther, e os problemas que eu não fiz nada para ter e hoje eu tenho, né? Eu não escolhi passar por um luto. Eu não escolhi passar. Esther, minha empresa estava alinhadinho, todas as contas. A gente nunca colocou a mão além do que não podia colocar. A gente fez cálculos, tinha caixa de emergência. Esther, eu fiz a minha parte. Eu fui uma boa filha. Eu fui um bom filho. Eu estudei. Eu me especializei, né? Eu fiz tudo como tinha que ser, Esther. E aí hoje as portas estão fechadas para mim. O que você me explica então de eu estar no meio desse deserto? Disciplina de Deus também. Mas não disciplina por quebra de princípios. Disciplina para te levar a uma maturidade. Anote para você que gosta de anotar, né? Que vocês falam que eu falo muito rápido, estou falando devagar agora. De nada serve cumprir princípios e não ter maturidade para administrar as bênçãos das colheitas de minha obediência. Tem gente hoje que está perdendo, não é porque desobedeceu, é porque não tinha maturidade para administrar a colheita da obediência que ele recebeu. Então, obediência precisa andar vinculado com maturidade. E aí, partindo desse princípio, como que Deus nos leva a crescer? Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2 em diante. Meus irmãos, alegrai-vos quando passardes por muitas e variadas provações, porque a prova da vossa fé produzirá em vós paciência. E a paciência, tendo a sua obra completa, produzirá em vós o quê? Maturidade, para que em tudo sejais irrepreensíveis, íntegros até a vinda do nosso Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus te torna maduro não somente pelo que você obedece, mas também pelo aquilo que você sofre. Então tem momentos que Deus vai nos atrair para o deserto, porque Deus está dizendo, você ainda não está maduro. Você ainda não está pronto. Não, você não pecou, você não está na iniquidade, você só não cresceu. Você só não cresceu. E Deus está dizendo, está na hora de crescer. Vamos lá, 1 Coríntios, se eu falar de maturidade, não citar esse texto, não é a Esther falando, né? Então vamos lá, 1 Coríntios, abra aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 13, quase que não sai. Capítulo de número 13, verso de número 11, eu amo esse texto. E aqui eu encerro, agradecendo você por ter ficado comigo aqui até essa hora. Quando eu era menino, presta atenção, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Faço uma pergunta para vocês. Presta atenção. Quando eu era menino, falava, sentia, pensava. Paulo está falando de carne aqui? Tem nada a ver com carne isso aqui, está falando de alma. Falava como menino, sentia como menino e pensava como menino.
Aí olha como ele conclui. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Decisão. Algumas versões vai dizer, deixei as coisas de menino. Gente, só tem estrutura para decidir deixar as coisas de menino quem passou pela escola do sofrimento. Paulo passou pela escola do sofrimento. Então a escola do sofrimento me faz compreender o que cabe para mim e o que não cabe mais. Né? Até mesmo as nossas revoltas internas, sabia? Você já reparou que menino, criança, ele faz um alarde pelas suas perdas? Parece que é o fim do mundo. Repara só. Faz uma criança perder. Ela vai fazer um alarde, como se aquilo ali fosse o fim do mundo. Né? Só que quando eu sou adulto, eu consigo entender, poxa, eu perdi o meu livro. Caramba, eu vou ficar... Tá, ok, eu vou trabalhar e vou comprar outro. A maturidade... O que a maturidade ela me faz? Encontrar soluções para as minhas perdas. Né? Então eu perdi aqui, mas ok, eu vou fazer assim. Menino, criança, sente tudo de forma descontrolada, sem domínio próprio. O adulto não, o adulto ele consegue ter mais domínio próprio. E aí, eu tô trazendo eu só tô fazendo uma figura de linguagem aqui para você compreender. O que Paulo tá dizendo? Olha, quando eu sou menino, nos tratamentos de Deus, na disciplina de Deus, eu penso da forma errada a respeito de Deus, eu sinto da forma errada a respeito de Deus, eu considero da forma errada a respeito de Deus. Mas eu entendi que agora eu sou gente grande. Eu tenho que pensar segundo o conhecimento de Deus. Eu tenho que sentir segundo o conhecimento de Deus. E principalmente, eu tenho que falar segundo o conhecimento de Deus. Aí Deus vem e faz o quê? Me traz para dentro do deserto. Aí cumpre-se, ó. Portanto, eis que eu a conduzirei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Versículo 15. E aqui eu fecho. E lhe darei, presta atenção, gente. E lhe darei as vinhas dali e o vale de Acor, para que seu entendimento seja aberto. E como nos dias de sua mocidade, e como nos dias em que saiu da terra do Egito. Sabe o que Deus está dizendo? O mesmo que te conduziu para o deserto é o mesmo que já tem a vinha e o vale de Acor preparado para te tirar desse deserto. A mesma mão que te conduziu para o deserto é a mesma mão que já tem tudo preparado para te tirar desse deserto. Fechei, gente. Senão a gente vai passar a tarde toda aqui. Eu quero concluir esse momento usando a história do povo de Israel, que eu gosto muito, quando está em Babilônia. Você sabe como é que o povo vai sair de Babilônia? O povo não vai sair pela sua própria força. O povo está dentro de Babilônia. Deus vai usar a boca do profeta Jeremias falando que será 70 anos de cativeiro. E quando chega o término desses 70 anos de cativeiro, como que o povo vai sair disso? Se Babilônia os levou cativo. Espera-se que, para um povo ser livre, ele precise fazer uma rebelião contra aquele que está ali oprimindo. Pegar espada, escudo e lança, né? Criar estratégias de guerra. Mas sabe como é que Deus vai livrar o povo de Babilônia? Deus vai livrar o povo assim. E o texto diz que Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Ciro, gente, falando na linguagem de hoje, Ciro não é crente, Ciro é ímpio. Não presta culto ao Deus de Israel. Não conhece como funcionam os cultos. Mas Deus está pegando esse homem. Deixa eu abrir aqui um texto, que eu quero ler esse texto com você. Ó. A mão aqui. Tá. Deus está pegando esse homem que não professa a mesma fé. E o que Deus está fazendo com esse homem? Ô Ciro, o negócio é o seguinte agora. Tu vai ser meu servo. Como que você vai ser meu servo? Vai, guerreia contra Babilônia, né? E você vai defender os interesses do meu povo. Ciro vai, livra o povo da mão de Babilônia.
entrega a carta de alforria ao povo, e não somente livra o povo, como também permite que o povo volte com as mãos cheias de recursos, prata, ouro, cobre, bronze. Para que o povo está carregando esses recursos? Porque Sião está derrubada, os muros estão derrubados, precisa haver uma reconstrução. Então o Ciro está dizendo assim, vocês vão voltar e ainda vão restaurar a cidade de vocês. Olha o que Deus faz. O mesmo Deus que vai livrar vocês é o mesmo Deus que dará recursos para vocês restaurar aquilo que vocês perderam por conta do deserto. Por que então, Esther, eu ainda não saí desse deserto? Simples. Eu dei essa volta todinha para falar que a sua pressa está te fazendo repetir ciclos. Porque não é você que vai se tirar daí. Você já reparou que você já teve 1 milhão de ideias, que outras pessoas podem já ter executado essas ideias e na mão deles prosperou e na sua não? Você já reparou que você já pensou em 1 milhão de estratégias e quando você vai executar parece que não foi você que pensou aquilo? Você já reparou que você acreditou e foi atrás de pessoas e elas te fizeram promessas dizendo, não, eu vou te ajudar, não, vai dar certo, não. E de repente essas pessoas não puderam fazer nada. Porque você está tentando resolver com a força do seu braço. Pressa. Quando Deus está dizendo dentro do deserto, aprende a descansar em mim. Então Deus quer alinhar o nosso caráter. Deus quer nos ensinar a não ter pressa. E Deus quer que nós descansemos nele a tal ponto que ele vai dizer, eu mudarei a vossa sorte. Apressa-te, Senhor. E eu quero concluir, né? Aqui, ó, falando esse versículo. Deuteronômio, capítulo de número 32. Por favor. Quero ler esse texto aqui com você. Com muito amor, temor e tremor. Deuteronômio 32. Verso 36. Depois lê com calma. Isso aqui é o cântico de Moisés. Mas depois lê com calma. Mas eu quero ler com você a partir dessa. Eu quero encerrar não nas minhas palavras. Eu quero encerrar essa live nas palavras de Deus. Que diz assim: porque Yahvé julgará o seu povo e será consolado por seus servos. Porque ele viu que sua força se esgotou e não há quem ajude nem quem sustente. Então ele dirá, onde estão os seus deuses poderosos nos quais confiaram? Que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Que se levantem agora e vos socorram, que vos sirvam de refúgio. Vede agora que eu sou, e não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e eu curo. E não há quem escape das minhas mãos. Porque levantei a minha mão aos céus e disse, eu vivo para sempre. Afiarei o fio da espada, até que faísque como relâmpago, e minha mão a empunhará no juízo. Trarei retribuição aos que me odeiam, e farei que se rendam os meus inimigos. Embriagarei as minhas flechas de sangue, e a minha espada se fartará de carne, de sangue de mortos e cativos, e da cabeça a coroa do inimigo. Portanto, gloriai-vos, ó nações, com ele, porque ele tomará vingança do sangue dos seus servos, trará retribuição contra os que o odeiam, e fará expiação da terra e de seu povo. Então chegou Moisés e pronunciou todas estas palavras deste cântico a todos os povos. E eu falo o versículo 39 dentro da versão Ara. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. O seu braço não vai poder resolver essa situação. Só tem um lugar que você vai conseguir encontrar
solução para essa quebra de ciclo. E esse lugar é descansando no Senhor. Eu oro para que você possa aprender a descansar na paternidade de Deus e viva o melhor de Deus nesse ano ainda. Uma palavra de conforto e de ânimo para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de dizer que 2026 foi e é o melhor ano da sua vida, quando nós aprendemos a descansar em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, essa foi a nossa live. Quando que será a próxima? Não sei, tá? Não sei. Eu estava hoje aqui de manhã fazendo as minhas coisas, trabalhando, né? Que a gente trabalha. E aquilo falou comigo, faz uma live, nós subimos aí o anúncio e fizemos a live. E foi poderosa, tá bom? Ela vai subir pro YouTube, depois que estiver no YouTube a gente vai comunicar a vocês. Obrigada a você que ficou até aqui. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima.